eu gostaria de convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 1, Salmo 1. Leiamos o primeiro Salmo. Embora o texto estará sendo projetado, caso você não tenha Bíblia, é importante que você mantenha, aqueles que têm, que a mantenham aberta. Nós veremos o texto e é importante que você leia, que você confira aquilo que está sendo ensinado. Observe que acabamos de ler. A Bíblia deve ser lida com respeito, mas também devemos ter desejo de conhecer, de crer e de obedecer o que está escrito. Então, quando estiver sendo exposto todo o texto, que você leia, se você confira, para ter certeza que o que está sendo ensinado é o que está na Escritura Sagrada. Para isso, então, antes de lermos ainda, eu queria dizer aos irmãos, vamos lá. Eu queria dizer aos irmãos que alguns textos comuns podem se tornar mecânicos. Acredito que a maior parte da igreja aqui conhece o Salmo 1. É bem provável que você já tenha lido este texto. E talvez você já tenha lido mais de uma vez. E talvez você já tenha lido umas 5 vezes. Talvez você já tenha ouvido alguém ler mais de 5 vezes. E aí a lista cresce. São textos muito agradáveis, são textos maravilhosos. E que bom que eles são repetidos. Não estou criticando isso. A crítica vem quando a leitura destes textos é mecânica. Quando se estuda estes textos e pouco se percebe o que está sendo ensinado nestes textos. A palavra de Deus é viva, não tendo vida própria em si mesma, mas o Espírito Santo a faz transmitir uma mensagem de Deus ao seu povo, uma mensagem atual. E meditar de dia e de noite na lei do Senhor não é algo fácil. Assim, é necessário que você leia e releia o texto bíblico. É saudável que você leia mais de uma vez. É saudável que você leia tanto o texto que você tenha grande familiaridade com ele. Mas isso não deve atrapalhar a sua interpretação, pelo contrário, você deve prestar atenção no que lê. Para ajudar a você prestar atenção na leitura que nós faremos, eu gostaria de propor um jogo. Nós vamos, durante esse sermão, fazermos um jogo. Tem um jogo que eu me divirto muito com os meus filhos, chamado Personagem Oculto. Esse jogo tem as seguintes regras. Uma das pessoas pensa em um personagem, qualquer ele que seja, e os demais participantes começam a fazer perguntas para tentar descobrir quem é este personagem. E a pessoa que pensou no personagem só pode dizer sim, não ou não sei, caso não saiba, né? E então trata-se de... A gente faz esse jogo, é um jogo maravilhoso. E eu gostaria que você, ao ler este texto e ao estudarmos sobre este texto, nós pudéssemos jogar este jogo. Nós pudéssemos descobrir um personagem descrito nesse salmo. Ainda mais, é necessário que você, mesmo tendo familiaridade com o texto, você leia este texto como se fosse a primeira vez que o lesse. Então eu quero te desafiar a ler este texto como se fosse a primeira vez, ou ainda, como se você estivesse lendo para alguém que está ouvindo a primeira vez. E você tem que explicar para essa pessoa que não faz ideia do que se trata. Então, nesse momento, a gente lê com mais interesse. E é assim que devemos ler a palavra do Senhor. Deste modo, então, eu gostaria de convidar a igreja para que acompanhe a leitura do texto, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, eu queria saber quem é o homem do Salmo 1. Quem é o homem do primeiro salmo? Aqui ele descreve um homem que é bendito. Quem é esse homem bendito? A palavra bem-aventurado significa feliz. Quem é este homem feliz? Tudo que ele faz parece que dá certo. Eu quero ser este homem. Eu sou este homem. Será que é você este homem? Você é esta pessoa? Eu não só quero saber quem ele é, mas eu, se possível, quero aprender com ele, ou ainda, eu quero ser. É possível ser este homem? Esse salmo é um salmo de sabedoria. Então, o primeiro salmo é um salmo de sabedoria. Textos de sabedoria nós encontramos no livro de Jó, alguns salmos, encontramos no livro de Provérbios, Eclesiásticos, inclusive em outras partes da Bíblia também. Nós vimos, nos 2 primeiros domingos anteriores, nós vimos 2 textos de sabedoria. E o que é um texto de sabedoria? É alguém que está observando. Então alguém observou esse homem e viu as características dele e pôde descrever. É assim que funciona. Este é um homem. Aqui não há imperativos, não há uma ordem dizendo faça isso ou faça aquilo. Há apenas algo para descrever. Ele está descrevendo uma coisa, uma realidade. E ele quer que você aprenda com isso. Inclusive, este salmo não tem autor. Nós não sabemos quem escreveu. Quando algum salmo não tem um autor, ajuda-nos muito de que este salmo pode ser lido em qualquer ocasião. É claro, a Bíblia pode ser lida em qualquer ocasião, mas este salmo em específico, ele não tem um momento adequado, porque alguns salmos tinham uma ocasião. Por exemplo, durante o culto, nós lemos o Salmo 32, mas o lemos num momento de contrição. Este salmo poderia ser lido em qualquer momento, não só na liturgia do culto, mas também em nossa vida. Também tem uma outra informação, é que este salmo, ele vem pareado, ele vem junto, ele vem anexado ao Salmo 2. Por isso, para interpretarmos o Salmo 1, temos que ter o Salmo 2 em mente. Nós não vamos ler o Salmo 2 hoje, vamos lê-lo no domingo que vem. Mas de antemão, para entendermos melhor o Salmo 2, precisamos entender o primeiro salmo. Para entendermos o primeiro salmo, precisamos também compreender a mensagem do segundo salmo. Eles devem ser interpretados de forma juntas. E aqui ele abre o livro de Salmos, falando de um homem. E eu quero justamente, juntamente com os irmãos, descobrir quem é este homem. Só que para isso, é saudável nós, no jogo, como eu disse, nós vamos fazer este jogo, ele tem perguntas tanto positivas quanto negativas. A pessoa responde sim e não. E aqui eu gostaria de, primeiro, pensar quem não é este homem. Se você descobre quem não é, facilita descobrir quem é. Por isso, faremos algumas perguntas para tentarmos interpretar quem não é este homem bem-aventurado. E eu perguntaria assim: esta pessoa descrita é alguém que se contamina com o mundo? E a resposta é sim. Perdão, ele não se contamina com este mundo. Ele tem prazer em se contaminar com o mundo? De modo nenhum. Este homem, ele está interessado, ele faz o contrário, né? Ao contrário do que o mundo ensina, ele faz o que a Bíblia instrui. Ele não se contamina com este mundo. Agora observe, essa palavra bem-aventurado, ela não significa apenas feliz, ela também significa abençoado. Acompanha comigo. Se o homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, então maldito é o homem que anda no conselho dos ímpios.
Então eu diria que maldito é o homem que se contamina. Maldito é o homem que anda no conselho dos ímpios. Olha como isso é sério, olha como isso é forte. O conselho de um ímpio é identificado quando a pessoa não dá um conselho à luz da Bíblia. Quem são os maiores conselheiros que você conhece? De onde vem a maior fonte de conselhos? Sim, a televisão, os filmes, as séries, as redes sociais. São os maiores conselheiros que existem na atualidade. Mas eles não são bons conselheiros. E maldito é o homem que anda no conselho dos ímpios. O conselho ímpio é aquele conselho que vem fora da Bíblia. O homem bem-aventurado não escuta esses conselhos, mas o maldito prefere qualquer conselho que dê certo, independentemente se for bíblico ou não. Mas observe, maldito o homem que se detém no caminho dos pecadores. Ora, há um caminho que para o homem parece bom, mas ele termina em morte. Desse modo, esse homem maldito, que não é o homem bem-aventurado, ele se detém no caminho dos pecadores. O que é a ideia? A ideia aqui é de pessoas que estão fazendo o mesmo que os outros fazem. Ora, se todo mundo está fazendo, por que você não pode participar? Pensa nisso. Todo mundo faz. O que tem você fazer também? Qual o problema? Não é algo tão... Não é possível que você vai ser o único diferente. Como é que a mamãe dizia? Você não é. O homem bem-aventurado não é todo mundo. Mas o homem maldito é. Ele é igual a todo mundo. Ele segue as modas. Ele segue aquilo que todo mundo quer fazer. Isso para não ser enquadrado como um careta, para não ser fora de moda, para não estar distante do que todo mundo faz. Este homem maldito segue a moda, segue o que todos fazem. Mas ainda mais, eu diria o seguinte: seguir o conselho dos outros é um pouco comum, né? Seguir conselho que não está na Bíblia, lamentavelmente. Fazer o que todo mundo faz, lamentavelmente as pessoas fazem. Mas se assentar na roda dos escarnecedores, o que é um escarnecedor? É um zombador. Será que você se assenta na roda dos zombadores? Aí é difícil, né? Talvez seja o único item aqui que você possa dizer: ó, isso aí eu não faço não. Agora, o que é estar na roda dos zombadores, dos escarnecedores? A ideia aqui são pessoas que zombam de Deus porque acham que não vão colher as consequências. E a carta de Paulo aos Gálatas disse: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Esses zombadores são aqueles que usam o argumento de que ele usa um argumento racional, inclusive para ir contra a Bíblia. O zombador, ele tem tanta convicção de que está certo, de que ele vai contra as Escrituras, racionalmente. Ele encontra respostas e argumentos para pecar. Ele encontra desculpas, motivos para explicar e dizer: eu estou fazendo isso porque esse pecado, o que você chama de pecado, para mim é o jeito certo de viver. Esse é o zombador. E o problema não é ouvir zombarias, o problema é estar junto deles. Observe que ele fala: se assenta na roda dos escarnecedores. São aquelas pessoas que dizem assim: é bonito na igreja, mas na vida real não funciona, por isso eu faço. A pior zombaria vem essa, em forma de argumento, como se tivesse razão. O zombador é aquele que diz: eu vou errar mesmo, e daí? O que você tem a ver com isso? Observe que há aqui uma escala de crescimento. Primeiro, você faz escondido para ninguém ver. Depois que se é descoberto, você fala assim: mas todo mundo faz.
Depois, você bate no peito e fala, faço mesmo. E errado é quem não faz. Há uma escala, há um crescimento e só para pior. Desse modo, o tipo de pessoa que zomba de Deus ainda diz, nasci assim e vou morrer assim. E outros, talvez um pouquinho mais positivos, vão dizer assim, bem, eu ainda não vou mudar agora, mas talvez um dia. E sempre há dia, e sempre há dia. O homem bem-aventurado não se contamina. Ele não faz parte deste grupo. Mas também, eu poderia fazer uma segunda pergunta para descobrir quem é o homem bem-aventurado. E o homem bem-aventurado não é semelhante à palha. Observe bem que ele diz aqui, o versículo de número 4 diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Observe bem essa ideia. O que é ser semelhante à palha? Nos dias atuais isso não significa muita coisa, né? Aqui está em comparação com o versículo 3. No versículo 3 ele diz assim, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se você lendo aqui, você vê que a palha, ele diz, os ímpios não são como o bem-aventurado, eles são como a palha que o vento dispersa. A ideia é, enquanto o bem-aventurado faz e prospera, o maldito faz e se frustra. Eu não estou dizendo que ele se frustra imediatamente. A ideia dessa palha, ou ele é semelhante à palha, porque assim, ele faz, ele consegue, ele luta, ele gasta esforço, ele se dedica ao máximo. E quando ele termina e diz, eu consegui, ele não fica satisfeito, ele quer mais. Ele quer mais, ele é ingrato. Ele não está satisfeito com o que fez, ele quer mais. Ou ainda, é aquele que tudo o que ele faz se restringe a esta vida. Ser como palha é aquilo que o vento dispersa, é que daqui a pouco, isso é nada. São pessoas que pensam apenas nesta vida e não pensam na eternidade. Os malditos pensam muito mais nesta vida do que na eternidade. E por isso são malditos, estão perdidos. O homem bem-aventurado não é assim. Eu ainda digo, o semelhante à palha são aquelas pessoas que não se sentem mal por tudo que faz. Mas eu pergunto, será que você se sente bem? Será que é algo realmente bom a ser feito? É algo duradouro? É algo certo? O que mede as suas decisões? Aquilo que dá certo ou aquilo que é certo? O pecado cauteriza a ponto de as pessoas amortecerem, falar e tentar tirar um pouco da culpa. Aqueles que são como palha, são como os zombadores, que celebram quando o erro dá certo. Consegui, ninguém viu. Eu fui bem sucedido, mesmo fazendo erro. Ele celebra mesmo quando erra e ninguém percebe. Ou mesmo que os outros percebam, eu já ganhei, e daí? Ele é semelhante à palha, porque ele não alcança a felicidade. O maldito, o ímpio, o pecador, o perverso não encontra paz. Eles nunca se satisfazem. E por isso eles são levados pelo vento. Como foi dito agora há pouco, do caminho dos pecadores, é aquele que segue em moda, sensação, segue em momento. E alguns deles até parecem prosperar, causam até inveja nos justos. Você já conheceu alguém que é bonzinho? Só falta ser crente? Conhece alguém assim? É uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou. Mas se você pisar no calo dele, ele se ira completamente. Que perdem a paciência e a calmaria se você encontrar qualquer defeito neles, porque eles são bonzinhos. Você não pode falar que eles têm defeito. O vento aqui são como tempestades, que levam qualquer edifício não bem estruturado a ruir. O homem bem-aventurado
é condenado em um juízo justo? Os versículos 5 e 6 dizem justamente isso. Eles falam um pouco mais sobre este homem bem-aventurado. E ele diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe bem, quando ele vai descrever este homem, ele arma um tribunal no final do texto. Observe, tem aqui o juízo, tem aqui os justos no tribunal, tem os pecadores, os ímpios, tem aqui o supremo juiz, que é Deus. Então, nós temos aqui um tribunal armado. Não é incomum no livro dos Salmos encontrarmos alguns tribunais. E aqui o maldito não prevalece. O maldito não sai impune neste tribunal. O termo jurídico, no versículo 5, não prevalecerão, é de que eles fracassam. Para prevalecer, a pessoa tem que ser inculpável. Para vencer esta batalha, nesse processo judicial, ele não pode ter nenhum pecado. Assim, o maldito não tem sucesso no tribunal. E eu não estou falando de um tribunal humano, porque o supremo juiz aqui é o próprio Deus. Ele é condenado porque ele não é inocente. Ele é um pecador ímpio e perverso. Ele perece, e a condenação que ele merece é a morte, e é o que ele recebe. Não tem como este ser salvo, pois Deus não o conhece, e o seu caminho é certamente a perdição eterna. Então nós já sabemos quem não é o homem bem-aventurado. E eu queria perguntar para você, quem não é o homem bem-aventurado, o homem do Salmo 1? Vemos aqui que ele não é influenciado pelo mundo. Vemos aqui que ele não vence sozinho. Vemos aqui que ele não é condenado por um tribunal justo. Eu pergunto a você, quem não é o homem do Salmo 1? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, tentando descobrir, será que sou eu? Eu já sei quem ele não é, mas eu sou. Bem, eu olhando para este salmo, eu vendo que eu presto atenção no conselho dos ímpios, vendo que eu dou ouvido aos pecadores, vendo que por muitas vezes eu me assento com os zombadores, vendo que por diversas vezes não ajo como este homem bem-aventurado, então eu percebo que eu não sou este homem descrito. E se você for sincero de coração, você vai ver que você também não é este homem bem-aventurado. Isso é um problema para nós. Quem é este homem? Leiamos de novo o Salmo, agora tentando olhar para alguns outros textos que podem nos ajudar. Como eu disse, o jogo do personagem oculto podem nos ajudar a identificar quem é este personagem. Observemos o versículo 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. As palavras do homem bem-aventurado são: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O homem bem-aventurado não se contaminou com este mundo. Este homem bendito habitou neste mundo, viveu entre os homens, mas não foi influenciado por este mundo. Pelo contrário, ele influenciou os homens, e a sua influência estava junto com as suas palavras, pois ele não ensinava como as outras pessoas, ele ensinava como quem tem autoridade. A sua palavra tem todo o poder. Esse homem conhecia a lei de Deus, este homem praticava a lei de Deus perfeitamente, este homem cumpriu toda a lei e meditou nela constantemente. Em uma ocasião, este homem esteve afastado no deserto, e enquanto ele estava no deserto sendo tentado, ele meditava no livro de Deuteronômio, e todas as tentações que ele ouvia de Satanás, ele respondia com o texto de Deuteronômio. Em outra ocasião, este homem que tem prazer na lei do Senhor, este homem bendito, estava no seu maior sofrimento. Ele estava perto da sua morte, e por isso ele passou a meditar nos Salmos, e citou várias passagens dos Salmos para expressar a sua dor.
Eu pergunto a você, quem é o homem do Salmo 1? Quem é este que tem o prazer na lei do Senhor? Quem é o homem do primeiro Salmo? Ainda diz o texto, versículo 3, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O homem do primeiro Salmo é semelhante a uma árvore frutífera? Sim. Ele se compara a uma oliveira verdadeira, cujos ramos se espalham, dando muito fruto. Ele prospera. A Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Ele não precisava fazer mais nada porque foi completo. Ele disse: está consumado, está completo, está pago. Esse homem tinha um plano grandioso. Esse homem feliz queria realizar algo gigantesco, algo aparentemente impossível. Ele queria salvar muitas pessoas, e todas as pessoas que ele quis salvar foram e estão sendo salvas. Todas essas por quem ele morreu foram alcançadas pelo seu sacrifício. E ele disse: nenhuma delas se perdeu. Este homem prosperou em tudo o que fez, dando os melhores frutos. Na plenitude dos tempos, este homem trouxe a melhor mensagem, teve a melhor atitude, resultando nos melhores frutos, que são perfeitos e sadios. Este homem permanece. Ele não era como a palha espalhada pelo vento. Este homem é como a pedra de esquina. Sobre ela está edificada a igreja de Deus que permanece para sempre. Os homens tentaram destruir a igreja, o fruto do trabalho deste homem. Os homens maus, com perseguições, com heresias, com conflitos, mas nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja dele. Quem é o homem do Salmo 1? Quem é este que prospera em tudo que faz? Quem é este que permanece para sempre? Quem é o homem do Salmo 1? Terceira e última dica: ele é justo em seus caminhos. Este homem é justo? Sim. Ele foi testado e julgado por muitos. As pessoas vinham até ele para fazer perguntas, querendo achar algum erro nele. Não encontrando, eles o traíram. Eles o levaram a um tribunal, onde inventaram mentiras sobre ele. Ele não esteve na congregação de justos. Eram ímpios, subornados, eram falhos. Eles o condenaram por crimes que não cometeu. E o juiz daquele tribunal perverso lavou as próprias mãos, dizendo ser inocente do sangue daquele homem justo. O homem bendito foi condenado à morte. O homem do Salmo 1 foi aprovado por Deus, mas por desígnio de Deus ele foi morto, ele ressuscitou e está vivo até hoje. Ele subiu à destra de Deus Pai e de lá permanece para sempre. Hoje é ele quem julga. Dos céus ele virá outra vez e virá para julgar os vivos e os mortos. Ninguém escapará no último dia, porque é certo que ele virá. Hoje ele age como seu advogado, mas no último dia ele será o grande supremo juiz. Quem é o homem do Salmo 1? Quem foi julgado mesmo sendo inocente? Quem hoje pode julgar a todos? Quem é o homem do Salmo 1? Meus irmãos, ele é Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe outro além dele para preencher perfeitamente todos os pré-requisitos descritos neste Salmo. Mas, meus irmãos, nós temos aqui um grande problema. Se o jogo acabou, se nós já descobrimos quem é o personagem, nós temos um problema para enfrentar. Porque eu quero saber quem pode se tornar o homem do Salmo 1. Como eu disse no início, eu gostaria muito de ser este homem. Esse homem é feliz, esse homem prospera, esse homem no último dia viverá para sempre. Eu quero ser assim. Se nós pararmos aqui, nós não saberemos como nos tornar este homem do Salmo 1. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder para mudar a sua vida. E este Jesus Cristo, o homem do Salmo 1,
pode também tornar você um bem-aventurado, um bendito de Deus. Deste modo, eu gostaria de perguntar: quem pode ser este homem? Não é incomum na leitura deste salmo as pessoas falarem dele dizendo assim: você tem que ser assim, você tem que ser assim. E está certo, é isso mesmo. O grande problema é que para tentar ser este homem, as pessoas tentam fazer isso sozinhos, com esforços em vão. Eles se esforçam em fugir dos conselhos dos ímpios, eles se esforçam em não andar no caminho dos pecadores, eles se esforçam em não se assentar na roda dos escarnecedores. O grande problema é que isso é impossível. Você sempre vai cair, você sempre vai falhar, e por isso você nunca vai conseguir, por conta própria, se tornar este bendito de Deus. Presta atenção nesse ponto. O que acontece é que as pessoas olham para este salmo e falam: eu quero ser assim. Então o que eles fazem? Ele fala assim: a partir de hoje, eu não vou ouvir, mas não vou dar mais ouvido a conselho. A partir de hoje eu vou meditar na palavra do Senhor, versículo 2. Eu vou ter prazer na lei do Senhor e eu vou meditar dia e noite. Calma aí, tem que ter prazer na lei de Deus? Vixe. Um livro desse tamanho aqui, que me manda fazer um monte de coisa que eu não quero fazer? Já falhei, já não consigo. Eu, por conta própria, nunca terei prazer na lei do Senhor. Eu nunca, por esforço próprio, conseguirei ser o homem do Salmo 1. Isso é impossível. Não tem como. Não tem como. Está além da sua capacidade. Por isso, o que podemos perceber aqui é que você só se torna o homem bendito do Salmo 1 se primeiro você for fruto dele. Observe o versículo 3 novamente. Jesus é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo, na plenitude dos tempos, deu o seu fruto. Você quer saber a sua participação nesse salmo? Isso é esse fruto aqui, ó. Eu lia esse salmo achando que eu era o homem bem-aventurado. Eu sou esse fruto. Esse salmo fala de Jesus. Eu sou só o fruto. Eu pergunto, considerando uma árvore, qual é o esforço do fruto? Nenhum. É a árvore que gera o fruto. Não é você que tem que se esforçar para ser o homem do Salmo 1. Você tem que confiar naquele que fez. Você tem que confiar que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o perfeito homem do Salmo 1. Você tem que acreditar que quando Ele fez o que fez, foi para tornar você um fruto dele. E quando você se enxerga como fruto de Jesus, como alvo do sacrifício perfeito de Jesus, então você tem a vida eterna. Então você agora passa a imitar o homem do 1º salmo. Sendo fruto dele, você é capacitado sobrenaturalmente para ter prazer na lei do Senhor. Ele muda os seus desejos. Antes você tinha prazer no pecado. Agora, transformado pelo Espírito Santo, você agora tem prazer na lei do Senhor. Pastor, estou meio perdido aqui, eu não tenho prazer neste livro. Então está na hora de você se questionar se você é um fruto do homem do Salmo 1. É imperativo que, se você não fizer parte deste povo, você nesta noite tome uma decisão. É imperativo que hoje você diga ao homem do Salmo 1, Jesus Cristo: eu quero ser o seu fruto. Eu quero seguir ao Senhor, eu quero imitar ao Senhor. Eu quero ter prazer na lei do Senhor. Lembre, o valor que você dá
à lei de Deus é o valor que você dá ao Deus da lei. Se você não valoriza a lei, você não valoriza o Deus da lei. É importante que você tenha prazer na lei do Senhor. Gostaria de algumas rápidas aplicações aqui à luz deste texto. E a primeira é, uma vez que você é fruto do Senhor, eu te pergunto, que tipo de conselhos você tem dado ouvidos? O mercado diz, invista sim, você vai ganhar dinheiro. A empresa diz, faça isso para você crescer. A família diz, todo mundo faz. A cultura diz, o importante é ser feliz. Faça o que te faz feliz. O salvo não decide pelo que funciona. O fruto do homem, o fruto desta árvore, né, plantada junto a correntes de água, o fruto do trabalho de Jesus Cristo, faz o que agrada a Deus. Ele ama a Deus. Ele deseja satisfazer e alegrar este Deus. Eu pergunto ainda mais. Quando um escarnecedor, um zombador, faz uma piada de Deus, debocha da fé cristã, você se sente à vontade? Você fica indignado? Você se entristece quando Deus é ridicularizado? Ou você já se acomodou e continua seguindo essas pessoas nas redes sociais? Eu ainda digo mais. Como está a sua meditação diária? Quer ter amor a esta lei, se você nem lê, se você nem se importa? A gente pode aprender a amar. O Espírito Santo já está em você, ele capacita você para isso. Então comece a meditar na palavra do Senhor. Aí você me diz, eu não tenho tempo. Eu digo, você não tem prioridade. Se você tem prazer na lei do Senhor, você arruma tempo para isso. Deixa eu te dar uma dica prática. Talvez você não tenha organização. Talvez o seu pecado não seja apenas a falta de meditação diária. Talvez o pecado comece um passo antes, na sua falta de organização. É mais ou menos assim, o que eu vou fazer hoje? Não faço a mínima ideia. Você acorda e pensa, tanta coisa para eu fazer, e eu estou meio perdido. E aí, por falta de organização, você não coloca oração ou meditação nas Escrituras. Deixa eu tentar te dar uma dica. Primeiro, você é organizado. Não sou não. Não sou não. Você tem uma rotina. Você dorme, você acorda, você tem um lugar onde você costuma dormir, você tem um lugar onde você costuma comer, o jeito de comer, o que costuma comer, o horário de comer. Você tem uma rotina. Eu queria te dar uma dica de você tentar organizar a sua rotina, mas só uma parte dela. Só um pedacinho dela. Talvez a sua primeira hora do dia. Tenta organizar, começa pequeno. A minha premissa sempre é, começa pequeno, não tenta organizar seu dia inteiro. Organize a sua primeira hora do dia. E agora que vem, organizando a primeira hora do dia, coloque a Bíblia lá. Porque se você não colocar lá, não vai caber em nenhum outro lugar. Dê prioridade. Uma vez que você é fruto de Jesus Cristo, dê prioridade à lei do Senhor. Quero dizer, outra aplicação para isso, é que eu gostaria de falar sobre o seu tipo de fruto. É bem interessante porque o sucesso para este mundo, a Bíblia chama de palha, mas o sucesso segundo Cristo é o fruto do Espírito. Se você é como árvore plantada, se você está imitando Jesus Cristo, você pode dar o fruto do Espírito. Ontem à noite, conversando com um jovem, ele me falou sobre os dons do Espírito Santo. Ele estava curioso para aprender sobre isso. Quem aqui consegue ter todos os dons do Espírito Santo? Isso é impossível. Na verdade, é o contrário. Deus dá poucos dons.
Ele dá 1 ou 2 dons para cada um de nós, mas todo mundo tem pelo menos um. Já o fruto do Espírito é diferente. Não tem um cristão que não tenha todos. E se você não tem, de novo, você é fruto, está dando fruto. O fruto do Espírito Santo é o amor, alegria e paz. É também a fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a bondade, benignidade, longanimidade. E o cristão não tem que escolher o fruto que vai dar. Esse é o fruto do Espírito. Eu quero dizer ainda mais. Quero que você pense um pouco sobre a sua referência. Aquele que molda o seu jeito de pensar. Não se engane, aquilo que você mais ouve é aquilo que molda o seu jeito de pensar. Se você não dá ouvidos à Bíblia, você vai dar ouvidos a um monte de bobagens. O conselho dos ímpios está aí sendo repetido no seu ouvido o dia todo. Então, coloque o seu coração à palavra de Deus. Os youtubers, os ídolos do esporte, os artistas, até personagens fictícios, todos eles estão dizendo para você, dizendo assim: seja igual a mim. Eu quero te propor algo diferente. Seja um discípulo de Cristo. Jesus não diz assim para você: você vai ter que mudar para ser meu discípulo. Ele não diz para você provar seu valor. Ele não diz para você se reinventar. Ele não diz para você ser perfeito, para você ser aceito. Jesus Cristo diz: venha do jeitinho que você está. Você já foi aceito. A obra já foi realizada. Eu fui o homem do Salmo 1 para transformar você no mesmo tipo de pessoa. Viva como um bem-aventurado. Inclusive, nós fizemos essa leitura agora há pouco, e eu gostaria de fazê-la novamente. Sendo um discípulo de Jesus, você pode ser este bendito, esse bem-aventurado. E aqui, no Sermão do Monte, Jesus abre o Sermão do Monte com a mesma ideia. Olha que curioso. Assim como o Salmo abre falando de bem-aventurado, também o Sermão do Monte é aberto do mesmo jeito. E eu gostaria de ler junto com a igreja novamente. Eu peço à igreja que possa ler as partes em destaque. Eu vou estar lendo e eu quero a participação da igreja. Todos a uma só voz. Vamos lá? Bem-aventurados humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Porque serão consolados. Bem-aventurados mansos. Porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Sejam bem-aventurados se você é discípulo de Jesus. Peçamos isso ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Falemos com o Senhor. Senhor Deus nosso, lemos aqui no Salmo 1 e a princípio queremos ser esta pessoa e até nos esforçamos para isso, mas é grande a frustração porque não conseguimos ser. Mas lendo de novo este Salmo, percebemos que o Senhor enviou um bem-aventurado, o Senhor enviou um homem bendito para viver entre nós, para estar em nosso meio e para resgatar-nos, para nos levantar, e nos tornamos seu fruto, e nos tornamos seu povo, e queremos te agradecer por isso.
A obra é perfeita e completa. Aquilo que Jesus Cristo, teu Filho, fez por nós foi perfeito, foi no devido tempo, deu um fruto maravilhoso. E por isso, ó Deus, no último dia prevaleceremos, não pelo que nós somos capazes de fazer, não pelo que fizemos, mas porque Jesus Cristo fez uma obra perfeita e completa. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo nosso Salvador. Obrigado pela grandiosidade de Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é o centro de nossas vidas. E Senhor, somos o fruto de Jesus Cristo. Somos o seu povo. Por isso, ó Pai, pedimos imensamente, ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Temos o Teu Espírito Santo habitando em nós. Então, ó Deus, não nos deixe ouvir o conselho dos malignos. Não nos deixe nos assentar junto dos zombadores. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a Tua palavra como prazer de nossa vida. Ensina-nos a viver como bem-aventurado que somos. Ensina-nos, ó Deus, a dar o fruto do Espírito. Ensina-nos a viver como discípulos do Senhor, como imitadores Teus. Ajuda-nos, ó Deus. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos isso é impossível. Por isso clamamos pela Tua ajuda, na certeza de que naquele dia prevaleceremos no dia do juízo, com a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, com a certeza de que somos habitação do Espírito Santo, com a certeza de que somos capacitados para a obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a prevalecer, a permanecer continuamente. Não nos deixe medir o sucesso pelo que o mundo ensina. Ensina-nos a medir o sucesso à luz da fidelidade ao Senhor, à luz da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Confiando em Ti, confiando em Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém.